Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje falaremos sobre como funcionam os bancos centrais. Um banco central nada mais é do que uma entidade que pode ser independente ou ligada ao Estado e que é considerada a principal autoridade monetária de seu país. Sua função consiste em gerir a política econômica nacional, garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda e do sistema financeiro como um todo, além de definir a política monetária local. Então, resumidamente, o Banco Central tem por finalidade nada mais do que a manutenção da estabilidade financeira e econômica de toda a nação. E ele faz isso através de suas políticas monetárias, que basicamente podem ser divididas em duas vertentes: as políticas monetárias expansionistas e as políticas monetárias contracionistas. Como o próprio nome deixa bem claro, o Banco Central adota políticas expansionistas quando quer aquecer a economia, incentivando ou expandindo seu crescimento. Já quando ele quer esfriar a economia ou contrair a economia no intuito de combater a inflação, por exemplo, ele irá adotar uma política contracionista. Mas como ele faz isso? Basicamente, ele manipula a taxa de juros da economia alterando a quantidade de dinheiro disponível no mercado. Quando ele quer contrair a economia, ele diminui a quantidade de dinheiro disponível, e quando ele quer expandir a economia, ele aumenta essa quantidade de dinheiro disponível. E como ele aumenta essa quantidade de dinheiro? Ele simplesmente cria esse dinheiro do nada, como num passe de mágica. E da mesma forma, quando ele quer diminuir a oferta monetária, ele simplesmente faz ela desaparecer com um simples apertar de uma tecla. Na prática, o processo é um pouco mais complexo do que isso, mas por questões didáticas vamos nos resumir a isso. Entretanto, se você quiser uma explicação mais detalhada, sugiro que você veja o vídeo que fiz aqui no canal sobre como funciona a taxa Selic. O link estará na descrição logo abaixo. Em um primeiro momento, você pode pensar no quão importante é a atuação de um banco central. Afinal, é ele quem mantém a estabilidade da nossa economia. Mas será que é isso mesmo que acontece? Quais são as consequências visíveis dessa manipulação monetária feita pelo Banco Central? E quais são as consequências não visíveis no curto prazo? Aquelas que ficam escondidas e que só irão aparecer ao longo do tempo. O economista americano Henry Hazlitt, em seu mais famoso livro Economia numa Única Lição, destrincha todas as maiores falácias econômicas que até hoje são aceitas e repetidas na sociedade. Dentre elas está a falácia comum de negligenciar as consequências secundárias de medidas propostas pelo governo. E aí está a diferença entre a boa e a má economia. O mau economista vê somente as consequências diretas, aquilo que está diante dos seus olhos. O bom economista olha também as consequências indiretas e mais distantes. Segundo o autor do livro, a arte da economia consiste em olhar não apenas para o imediato, mas para os efeitos mais longínquos de qualquer ato ou política. Consiste em traçar as consequências dessa política não para um grupo, mas para todos os grupos. Aliás, se você não entende nada de economia, mas gostaria de entender, esse livro é uma excelente introdução. Caso lhe interesse, vou deixar o link do livro na descrição do vídeo. Sabendo-se disso, então, podemos afirmar que além das consequências visíveis que seriam o aquecimento ou o esfriamento da economia, a manipulação da oferta monetária pelo Banco Central causou inúmeras consequências que não são observadas de cara, como o aumento da inflação, a cartelização do sistema bancário, a redistribuição de renda de pobres para ricos, além da criação de ciclos econômicos, entre outros. O fato é que, em uma economia livre, os juros sinalizam a quantidade de poupança genuinamente disponível. E por poupança, entenda a quantidade de bens que não foram consumidos e que, portanto, estão disponíveis para serem utilizados em investimentos. Quanto maior a poupança, maior a disponibilidade de bens, maior a oferta monetária disponível para empréstimos e, consequentemente, menor os juros monetários. Dessa forma, a quantidade de dinheiro poupada passa a ser um reflexo da abundância de bens na economia. Então suponhamos que uma grande empresa chegue em uma cidade e queira iniciar um grande empreendimento como a construção de um shopping, por exemplo. Para fazer esse investimento, a empresa vai precisar de uma grande disponibilidade de capital, desde cimento, argamassa e tijolos até tratores, escavadeiras e caminhões. Quanto maior for a poupança das pessoas dessa cidade, isto é, quanto menos elas tiverem consumido, maior será a disponibilidade desses elementos. Afinal, aquilo que não é consumido é poupado. E quanto maior essa disponibilidade, menor o preço cobrado pelo uso de cada unidade deles. Logo, uma maior poupança na economia gera mais capital disponível para empréstimos, o que faz com que os juros exigidos para empréstimos sejam menores. Agora imagine que essa cidade, ao contrário do exemplo anterior, seja povoada por pessoas consumistas que não possuem o hábito de poupar. Nesse caso, o capital disponível foi quase todo consumido. Quase todos os tijolos e cimentos já foram usados, os tratores e as escavadeiras estão gastos, os caminhões estão dilapidados, etc. É óbvio que nesse cenário não há capital disponível para sustentar um investimento grandioso como a construção de um shopping. A empresa que fosse fazer tal empreendimento rapidamente desistiria da ideia ao ver os preços altos devido à escassez de capital disponível e à alta taxa de juros, o que inviabilizaria o financiamento de um empreendimento de longo prazo.
Então, quando uma entidade como o Banco Central passa a manipular a taxa de juros alterando a quantidade de dinheiro na economia a seu bel prazer, a taxa de juros para de refletir a quantidade de capital disponível na economia, e isso tem uma consequência nefasta, à medida em que a taxa de juros serve como ferramenta para empreendedores identificarem a viabilidade de seus projetos de longo prazo. Para entender melhor, vamos voltar ao nosso segundo exemplo em que a empresa desiste da construção de um shopping devido ao seu alto custo de financiamento. Digamos que para evitar que a empresa que quer construir o shopping desista da ideia por causa da escassez de poupança e consequentemente dos juros altos, o Banco Central imprime dinheiro e o injeta no sistema bancário. Essa maior oferta de dinheiro irá fazer com que os juros caiam. Esses juros menores irão sinalizar para a empresa que vale a pena iniciar o seu empreendimento, pois agora os custos de financiamento estão muito mais baratos já que as taxas de juros estão lá embaixo. Entretanto, nada mudou e a quantidade de bens de capital disponíveis para consumo como cimento, tratores, escavadeiras e etc. continua a mesma. A única coisa que mudou foi a quantidade de dinheiro disponível que aumentou. Então, se iniciam as obras. No início desse processo, a sensação é de prosperidade. A empresa está contratando, empregando gente, pagando salários e consumindo bens de capital. Os fornecedores ficam animados, pois veem um aumento de encomendas e de sua renda. O crescimento econômico parece sustentável. Entretanto, com o passar do tempo, a escassez de bens de capital começa a ficar evidente. Seus preços sobem, e essa subida faz com que a empresa tenha de obter mais empréstimos para continuar adquirindo esses bens de capital. Com isso, os juros sobre os empréstimos também começam a subir. O empreendimento vai inesperadamente ficando cada vez mais caro. Esse processo se torna um ciclo vicioso de escassez de bens e aumento dos juros cada vez maiores, até que a empresa desiste e interrompe esse investimento. Os trabalhadores são demitidos e os fornecedores são dispensados. A aparente prosperidade econômica se revelou insustentável. Capital e mão de obra foram desviados para um investimento que não deveria estar ocorrendo. A partir daí, o aumento do desemprego é inevitável. Agora imagine esse processo em larga escala, por toda a economia, com vários empresários iniciando seus empreendimentos de longo prazo que jamais teriam sido iniciados em uma situação normal sem a manipulação de um banco central. Está descrito assim o processo de formação de bolhas na economia. E adivinha só quem irá aparecer quando essa bolha estourar para pousar como herói e salvar a economia reduzindo juros e inundando o mercado com mais papel moeda sem valor? Ele mesmo, o Banco Central. Gostou do conteúdo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa um comentário que terei o maior prazer em respondê-lo. Até o próximo vídeo.